E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? É interessante, quando rolou a lei do acesso à informação, tu começou a fazer bastante pedido desses documentos que tu sabia que existiam, né? E tu não consegue ter esse acesso. Eu fiz mais de 300 pedidos para Aeronáutica, Marinha, Exército, SAI, que é a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, o extinto SNI, também fiz para a ABIN. O que é a ABIN, Agência Brasileira de Informação, é a que substituiu o extinto SNI, Tá. Uhum. Tá, que é a parte de inteligência, vamos dizer assim, do Brasil. E aí o que acontece? Talvez 5% dos meus pedidos eu consegui alguma coisa boa, vamos dizer assim. Alguma prova, algum documento que realmente tinha ali a comprovação de que eles estiveram investigando. Mas na maioria dos casos mais quentes, que envolviam seres, quedas de naves, etc. e tal, a resposta básica que eles passam para mim, geralmente é que não existe o documento, embora exista, ou que o documento queimou no incêndio, ou que o documento perdeu na enchente. São essas três explicações básicas que geralmente eles dão. No caso do Exército, o Exército disse que destruiu todos os documentos com base numa lei lá de 77. Mas quando tu diz embora existam, como é que tu sabe que eles existem se eles não te liberam o acesso a esses documentos? Porque alguns militares que são amigos nossos, que logicamente por questão de não complicar a vida militar deles, a gente guarda o sigilo das fontes, eles nos fornecem esses documentos. Eles conseguem cópias desses documentos e nos fornecem. E aí sabe o que acontece? Aí eu pego a cópia do documento que eu já tinha pedido via SIC, né, Serviço de Informação ao Cidadão, e aí eu subo uma instância pro CGU e falo assim pro CGU: olha, o documento que eu quero, que eles estão falando que não existe, é esse aqui. Porque eu já consegui uma cópia. Quero o original. Eu quero o original, um PDF lá do original, só isso. Para mim ter oficialmente, já que eu tinha o documento extraoficialmente, porque foi um militar que vazou o documento e deu na minha mão. Aí eles continuam insistindo, o CGU fala assim: olha, o ente público, ele disse que não tem. Então, como o ente público não mente, é isso. A priori não mente. A priori não mente. Não, a priori não mente. Que ente público não mente. Sim, não tem como, é uma contradição em si. Então, se eles estão falando que não existe, então não existe. Mesmo que eu apareça com um documento. Eu falo, mas como que não existe se o documento está aqui? Aí eu subo mais uma instância, vai para o CMRI. Né? Eu fui subindo todas as instâncias. Chega no CMRI, eles falam assim que eles não têm competência. Às vezes eu dou o documento assinado com o nome, o número do documento, tudo certinho. E eles falam que eles não têm competência para julgar se aquele documento é um documento real ou não. E qual é o documento que tu mais queria ver o original? São desses casos de quedas de objetos que envolvem metamateriais, de seres. Tem um caso específico? Tem vários casos. Qual o que mais tu quer ver? O que eu queria era o de Varginha. Mas eu acredito que isso eles não vão divulgar por conta do que os americanos tomaram conta desse material. Então deve ter um acordo bem forte aí que não permite que seja divulgado esse tipo de coisa. Quais são os documentos de Varginha que tu tem, que tu queria ver o original? Assim, de Varginha mesmo, os únicos documentos que eu tenho é o IPM, que esse daí também já está público. Os documentos que foram gerados na época, eles foram enviados para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, e depois dessas duas órgãos militares para Brasília. Então, esse daí que eu queria botar a mão, mas esse eu não consegui. Ainda não consegui. O que é o IPM que tu falou antes? O IPM é um inquérito policial militar, que foi um inquérito que eles instituíram
para colocar panos quentes em cima do caso, porque assim, o caso Varginha, ele fugiu do controle. Por quê? Com 3 meses de investigações do Grupo dos 7, quem que era o Grupo dos 7? Era o Birajara Franco Rodrigues, pesquisador lá de Varginha, mais o Vitório Pacatini, que era do Cicoane, o Claudir Covo do INFA, de São Paulo, eu, que era do GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, o Jamil, também do GUG, o Eduardo Mondini e o Oswaldo Mondini, que são 2 irmãos gêmeos do CEPEX lá de Sumaré. Esse grupo dos 7 tiveram acesso irrestrito a tudo do caso Varginha. Com 3 meses de pesquisa, no dia 4 de maio de 1996, foi feita uma reunião histórica em Varginha, com a convocação da imprensa maciça lá e alguns pesquisadores de outras partes do Brasil também, e até tinha gente do exterior. E foi revelado tudo que a gente já tinha descoberto a respeito do caso, já que havia um acobertamento muito grande por parte da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, e naquele dia foi revelado o nome de alguns militares que participaram da captura e do transporte dessas criaturas para a Unicamp, né, para a ESA, para os hospitais, dos hospitais para a ESA, da ESA para Campinas, depois teve até um outro ser que foi para Iperó, numa base de segurança máxima da Marinha. E os nomes que foram revelados naquela época falavam do Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei, que era o comandante da Escola de Sargento das Armas em Três Corações, que era o chefão, né, ele que era o cabeça, organizador de toda a operação de captura, né, naves, seres, tudo, coordenado pelos americanos. Foi veiculado ainda o capitão, o cabo Vassalo, sargento Pedrosa, tenente Tibério e o capitão Ramírez, soldado Cirilo, soldado Demelo, isso do exército que eu tô falando. Aí depois tem os caras do corpo de bombeiros que estavam envolvidos, tinha o Palhares, soldado Rubens, o Major Maciel. E vocês foram falar com esses caras? Então, eles todos negam, entendeu? Todos negam. Porque teve nenhum foram... que deu uma olhada mais assim, cara, não posso falar. Assim, teve alguns que deram depoimento em vídeo e em fita cassete para nós, revelando detalhes. E naquela época, eles pediram um sigilo. Só que agora, já passou mais de 25 anos. Fez 25 anos agora em janeiro de 2021. Então, muitos militares agora já estão reformados ou não seguiram carreira, recrutas que participaram de captura. A gente teve no sul de Minas, agora recentemente, gravando em vídeo o depoimento de um recruta que esteve a 1,5 metro da criatura durante uma das capturas. Foram feitos 3 dias de capturas iniciais, foi no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96. O que ele falou nesse depoimento? Então, no depoimento, que eu ainda nem publiquei no canal lá, mas a gente vai publicar no momento oportuno, ele fala que a criatura, né, era daquela forma mesmo que as meninas descreviam, né, marrom escura, tinha um cheiro muito forte, parecendo amoníaco, tinha aqueles calombinhos na cabeça, ela tinha 3 dedos, né, nas mãos e nos pés também, algo bem diferente. Inclusive ele chegou a fazer um desenho. Eu acho que eu tenho um desenho aqui para te mostrar. Isso aqui é uma pequena pasta de Varginha. Vamos ver, deixa eu trocar aqui. Eu tenho bastante coisa, né, sobre Varginha, mas inclusive tem até uma foto aqui com o Petri, mas não é seu parente, não. Esse aqui, ó, Luiz Petri, que era do Fantástico. Esse aqui é o Birajara Franco Rodrigues, né? Mas o desenho que esse militar fez é esse aqui. Ele chegou a fazer o desenho da criatura que ele capturou. Isso aqui é recente, esse desenho? Recentíssimo. Foi esse ano. Esse ano ele desenhou. Esse ano que ele tomou coragem de gravar, entendeu? Eu tenho outros desenhos. Esse aqui foi de julho de 96. Foi um militar da ESA
que mandou essa carta para nós, ele chegou a fazer o desenho da criatura. Sempre você vê que é bem parecido. Deixa eu ver esse aqui para mostrar na câmera. Ó, isso aqui é recente também? Não, esse aqui, ó, 22 de julho de 96. Foi uma carta que esse militar mandou. Deixa eu pegar aqui. E ele falou que ele participou de uma operação pente fino no Rio Verde, porque tinha umas criaturas soltas lá. Tá, então essa carta aqui, o cara escreveu na época? Na época, em 96. Tá, ó, e 22 de janeiro, olha, 22 de julho de 96. Ah, então mas ele mandou uma carta assim porque ele queria dizer a verdade. Ele não podia falar isso aí. Não, é o que ele fala, ó. Prezado pesquisador, né? Endereçado ao GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, Edson Boaventura Júnior. Sou militar da ativa da Escola de Sargento das Armas de Três Corações e tomei a liberdade de escrever para contar o que vi relacionado ao ET declarado por programas de televisão e jornais aqui de Varginha e região. Não posso me identificar por questões de represálias dos meus superiores. No final de semana pensei bastante e resolvi escrever. Eu e outros colegas de farda participamos de uma operação no Rio Verde, pois avistamentos de criaturas foram reportados. Houve o fato do avistamento e captura do dia 20 de janeiro, mas 5 meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento fizemos uma patrulha no rio e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faço um desenho no papel de seda para que o prezado pesquisador tenha detalhes do bicho. Era muito feio e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter 1,60 m de altura, era marrom escura, com os olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha, no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo, do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. Espero ter ajudado nas pesquisas. Infelizmente, não posso me identificar nesse momento. Aí ele botou só umas iniciais. E isso aqui é o desenho, né, que foi feito com base na descrição das meninas naquela época que viram no terreno baldio. Que é bem parecido com isso aí também. Isso aqui é mais moderno, esse desenho, ou é daquela época? É daquela época também. Tá bem feito, né? Daquela época. Gostou desse corte? Se gostou, dê o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Aproveite para compartilhar esse e outros vídeos do canal, pois assim nos ajuda a trazer mais e mais vídeos. Contamos com você!